Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 43 a 45. Passados 2 dias, partiu Jesus dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus tinha afirmado que um profeta não tem respeito na sua pátria. Tendo chegado à Galiléia, receberam-no bem os galileus, porque tinha visto todas as coisas que ele havia feito em Jerusalém no dia da festa, pois também tinham ido à festa. Palavra da salvação. Comentário João 4, de 43 a 45. São João Crisóstomo. Ou acresceu essas palavras porque Cristo dirigiu-se não a Cafarnaum, mas a Galiléia e Caná, como dir-se-á de seguida. Cuido que nesta passagem, sua pátria, refira-se a Cafarnaum. Desde que aí não foi respeitado, disse: E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não hás de ser abatida até o inferno? Mateus 11, 23. Entende que a sua pátria é aquela em que logra converter o maior número de pessoas. Porventura, nunca houve homens que ganhassem a admiração de seus concidadãos? De fato, o houve, mas não se pode fazer da exceção uma regra. Bem que, respeitados em suas respectivas pátrias, muito mais o foram no estrangeiro. Com efeito, a familiaridade dá lugar ao desprezo. Tendo chegado a Galiléia, receberam-no bem os galileus. É para notar que os mal afamados galileus saíram por primeiro a receber o Salvador. Acaso não foi deles que se disse: Examina as Escrituras e verás que da Galiléia não sai profeta. João 7,52. E ainda o vituperaram por ter ficado entre os samaritanos. És samaritano e tens demônio. João 8,48. Mas eis os samaritanos e os galileus a abraçar a fé, pondo os judeus confusos. Com efeito, os galileus avantajavam-se sobre os samaritanos, porque enquanto estes não creram senão através do testemunho de uma mulher, a fé daqueles estribava-se sobre os milagres do Salvador. Tendo chegado à Galiléia, receberam-no bem os galileus. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 46 a 54. Foi, pois, novamente a Caná da Galileia, onde tinha convertido a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário real, cujo filho estava doente. Este, tendo ouvido dizer que Jesus chegara da Judéia à Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que fosse à sua casa curar seu filho, que estava a morrer. Jesus disse-lhe: Vós, se não virdes milagres e prodígios, não credes. O funcionário de real disse-lhe: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: Vai, o teu filho vive. Deu o homem crédito ao que Jesus lhe disse e partiu. Quando já ia para casa, vieram os criados ao seu encontro e deram-lhe a nova de que seu filho vivia. Perguntou-lhes a hora em que o doente se achara melhor. Disseram-lhe: Ontem, à hora 7ª, o deixou a febre. Reconheceu então o pai ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. Acreditou ele, assim como toda a sua família. Foi este o segundo milagre que Jesus fez, depois de ter vindo da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Comentário João 4, de 46 a 54. São João Crisóstomo. Veio nosso Senhor pela primeira vez a Caná da Galiléia, quando fora convidado para uma bodas, como vai dito mais acima. Torna essa cidade, agora por chamá-la a si, deixando de boamente a própria pátria para solidificar à força de sua presença a fé que nascera no coração dos habitantes quando de antes a visitara. O evangelista chama-o Regulus, cortesão, seja porque pertencesse à nobreza, seja porque estivesse investido de algum título régio. Por esse motivo,
Muitos cuidaram que este era o mesmo centurião mencionado no Evangelho de São Mateus. Por outro lado, porém, parece haver indícios de que não eram o mesmo. O centurião, quando se dispunha Jesus a ir até a sua casa, roga-lhe que não se incomode com tanto. Este oficial, por seu turno, insta com Jesus para que vá com ele, sem que nosso Senhor nada lhe tenha prometido. O primeiro veio-lhe ao encontro quando ele descia da montanha, a entrar em Cafarnaum. Este, quando o Salvador estava já na cidade de Caná. O servo de um achava-se paralítico, o filho do segundo, acometido de doença mortal. O evangelista refere-se, pois, ao cortesão, quando escreve deste teor. Este, tendo ouvido dizer que Jesus chegara da Judéia à Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que fosse à sua casa curar seu filho, que estava a morrer. Nota o sentimento plenamente humano que ele ia na alma quando tentava trazer Jesus à sua casa, como se o Salvador não lhe pudesse ressuscitar o filho morto. Não é para admirar, entretanto, que ele viesse buscar Jesus sem ter fé. À conta do muito amor que os pais têm pelos filhos, buscam não só os médicos em quem confiam, senão ainda aqueles que não põem muita confiança, porquanto procuram esgotar todos os meios de conservar-lhes a vida. Acreditara realmente no poder de Jesus Cristo, não teria deixado de ir à Judéia. Ou então, como o centurião tivesse sua fé mais bem arraigada, nosso Senhor deixou-se ir com ele, porque lhe conhecêssemos a devoção. A do funcionário real, contudo, ainda era imperfeita e, portanto, não atinava que Jesus podia curar-lhe o filho mesmo à distância. Essa recusa, como diz expressamente o evangelista, levou-o a isto. Deu o homem crédito ao que Jesus lhe disse e partiu. Entretanto, não o acreditou a pleno. E vieram-lhe ao encontro não somente para dar-lhe a nova, senão porque, cuidando que Jesus o acompanhava, julgavam inútil que fosse adiante. A pergunta que lhes dirige o oficial dá mostras de que sua fé não era pura nem íntegra. Perguntou-lhes a hora em que o doente se achava melhor. Com efeito, buscava discernir se a cura do filho fora obra do acaso ou da intervenção de Jesus. Disseram-lhe: ontem, à hora sétima, o deixou a febre. Repara no admirável do milagre. A cura não sucedeu progressivamente, senão de pronto e instantemente, como a indicar que não se deveu às leis naturais, mas à ação de Jesus Cristo. Reconheceu então o pai ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Acreditou ele, assim como toda a sua família. Esta observação fê-la o evangelista muito a propósito, desde que nos queria comunicar que, conquanto os judeus houvessem testemunhado, com este, dois milagres, não logravam se alçar à perfeição dos samaritanos, que não testemunharam nenhum.